Quem é o mutante mais forte da Marvel? Do canal Puro Quadrinhos. Vídeo patrocinado pelo Yarley. Muito obrigado, Yarley. Play. Polêmica e discussão Olha, no Jesus mundo. Cristo? Vamos de polêmica e discussão Parece, pô. no mundo dos quadrinhos. Muitos me perguntam quem que é o mutante mais poderoso do universo Marvel. Então eu decidi trazer aqui os campeões dos campeões em nível de poder. Tem alteração da realidade, viagem no tempo, energia cósmica. Vou mostrar as habilidades de cada um e seus inacreditáveis feitos nas sagas mais épicas da Casa das Ideias. E no finalzinho desse vídeo eu vou dizer qual deles eu acho que mataria todos os outros. Eu espero que vocês digam nos comentários qual é, na sua opinião, o deus entre os deuses, beleza? E o primeiro cara que eu vou apresentar se trata de David Haller, o Legião, filho do Professor X, com uma mulher israelense chamada Gabrielle Haller. Charles não sabia que tinha um filho, até que mais tarde, quando moravam em Paris, o padrasto de David foi assassinado por terroristas bem na sua frente. E o trauma fez seus poderes despertar e incinerar o cérebro dos assassinos. Ele sentiu os horrores e emoções dos terroristas, além de ter sua mente fundida a Jemail Karami, o líder extremista, o que provocou o famoso distúrbio mental que criou as inúmeras personalidades na cabeça do David. Cada uma dessas personalidades controla uma vasta gama de poderes e até o momento podemos dizer que ele pode ler mentes, tem telecinese, viagem no tempo, alteração da realidade, pirocinese. Ou ele é esquizofrênico e só acha que tem essas habilidades, mas na verdade ele é poderoso, mas ele é maluco. E talvez existam habilidades inimagináveis, desconhecidas, que podem ser exploradas no futuro. E uma das histórias mais incríveis já criadas foi justamente quando David conseguiu concatenar um pouco as ideias e, vendo o caos que era o mundo mutante, chegou à conclusão que tudo isso era culpa do Magneto. Então ele teve a brilhante ideia de voltar no tempo e assassinar Magnus, ajudando seu pai a trazer a paz mundial. É claro que tudo deu errado e na hora que ele ia matar o Eric, Xavier pula na frente e com a morte do próprio pai, a realidade muda radicalmente, levando a sensacional Era do Apocalipse. Afinal, sem Professor X, sem X-Men. O único cara que permanece com a lembrança do que realmente aconteceu é o Bishop. Afinal, ele por si só é uma anomalia temporal. Então ele volta no tempo, no momento do ataque, deixa a Legião ler a sua mente e as consequências do que ele fez, decidindo se sacrificar para restaurar o fluxo temporal ao seu estado normal. E tem mais, galera, pra gente ter uma pequena ideia do que o Legião é capaz, vou citar 2 eventos para mostrar o quanto que esse cara tá no outro nível. Charles morre novamente e David decide recriá-lo com uma consciência dentro de si. Esse Professor X, na sua mente, tem todo o conhecimento acerca da existência, ou seja, ele seria onisciente. E em outra ocasião, uma das suas personalidades, conhecida apenas como X, aprende a psique de todos os seres do universo Marvel, os colocando numa caixa. Tudo isso dentro do cérebro do David. Essas são outras enormes e sensacionais fases que não tem como eu trazer tudo aqui, senão esse vídeo vai ficar com umas 8 horas. São apenas demonstrações das habilidades do Legião. E eu posso fazer alguma coisa especial apenas sobre esse cara no futuro, ok? Interessante. Antes de eu continuar, deixa eu fazer um disclaimer aqui. Eu não sou especialista de nada, galera. Sou apenas um leitor. Cara, já tá tirando dele da reta já. Todos vocês. Senão os fãs tóxicos, né? Algum equívoco, sintam-se livres para me corrigir nos comentários, beleza? Continuando, vamos ver outro cara impressionante chamado Matthew Malloy, cujos poderes despertaram um pouco mais tarde do que o habitual para o mutante. Ele já era mais velho e estava tendo uma discussão com sua esposa quando rolou uma invasão Skrull e sua mulher foi desintegrada. Um ano mais tarde, ele encontra sua cunhada e queria saber o porquê que ele desapareceu. Ele estava numa depressão tremenda e não queria falar com a irmã da sua esposa. Então seus poderes
despertaram, aniquilando a mulher e tudo em volta no Meu raio de Deus. quilômetros, na cidade da Carolina do Sul. A atual diretora da SHIELD na época, Maria Hill, tentou conversar com ele da maneira mais pacífica possível, mas como ele não tinha absolutamente nenhum controle sobre seus novos dons, ele erradicou todos os soldados que estavam próximos também. Meu Deus. Mas até então você pode dizer o seguinte: e daí tem vários mutantes que manifestam energia ou explosões que fazem a mesmíssima coisa. Ok, mas qual desses mutantes conseguem ressuscitar as pessoas mortas como se não fosse nada? Pois é, Matthew começou a adquirir uma consciência mais elevada à medida que seus poderes iam crescendo e foi capaz de trazer todos de volta à vida. Mas Mas tipo se não zumbi? bastasse, quando os X-Men finalmente conseguiram pareceu. conversar com ele, dessa vez a SHIELD bombardeou pesado o local onde eles estavam e matou tanto o novo Deus Mutante quanto os X-Men. E vejam só, ele ressuscitou novamente todos os integrantes da equipe e a si próprio. Segundo as Meu palavras do Deus. Dr. Hank McCoy, o nível de poder do Matthew supera o nível Ômega. Bom, É na verdade, o imortal, que cara? realmente aconteceu foi que o Professor X descobriu ele ainda criança e, sabendo que ele ameaçava a existência do universo, foi ao seu encontro e só ficou vivo por obra do acaso, já que ele não podia invadir ou manipular a mente do garoto de maneira Nossa. alguma. O máximo que ele podia fazer era convencer a criança que ele não estava mais ali. O Matthew é o principal medo humano realizado, um mutante nível Deus incontrolável. Xavier sequer o considerou como parte da espécie, era uma anomalia. Então a única maneira que ele encontrou de se comunicar com o garoto foi criar uma espécie de amigo imaginário, o Charlie, que era o próprio professor, e foi colocando medo no garoto de usar os seus poderes e matar o Charlie sem querer, igual ele matou os próprios pais. Essa história é bem tenebrosa. Nossa. Com o passar do Pesadão. tempo, o Matthew foi perdendo a vontade de usar os poderes e o contato com eles, na medida que o professor instalava bloqueadores psíquicos que inibiam quase por completo sua energia infinita, que tem como fonte inesgotável uma outra dimensão. Charles colocou Matthew em um orfanato, retirando seus direitos e a identidade mutante. E pela falta de uma palavra melhor, o garoto foi lobotomizado praticamente. Mas quando ele foi crescendo, junto com seu amigo Charlie, em algum momento seu vasto poder fez ele perceber que o Charlie não era real e quis saber toda a verdade. E agora, com mais já teve calma, amigo o professor imaginário? revelou que ele tinha matado os próprios pais. Eu nunca E tive. talvez muitas Já tive namorado outras imaginário, pessoas. mas amigo não. Revelou que ele era um mutante com habilidades inimagináveis. E o professor fez tudo isso, pois quando ele era criança, era impossível ao garoto lidar com esse fardo. E agora, Matthew, adolescente, que não conseguiu tancar a realidade, pediu ao Charles para matá-lo ou apagar sua memória de uma vez por todas. E como matar estava fora de cogitação, o professor usou a segunda opção e suprimiu mais uma vez os poderes o máximo que ele pôde, visitando Matthew ano após ano para saber se tudo estava bem, até o dia da sua própria morte e o total descontrole do Matthew Malloy. Apesar de ser uma excelente história, ela termina com um ex-máquina bem polêmico. Uma personagem chamada Eva Belle viaja ao passado e evita que seus pais se encontrem, apagando o Matthew da realidade. Caraca! E falando em manipulação da realidade, vamos ao próximo mutante chamado Mad Jean Jaspers. Mais uma história espetacular, onde temos apenas dois Mad Jean Jaspers no multiverso, o da Terra 238 Ó, e dois. da linha sagrada Universo 616. E vamos partir do princípio. No multiverso Marvel, nós temos uma organização chamada Tribunal de Desenvolvimento Dimensional. É algo semelhante à TVA, uma galera que cuida do equilíbrio do multiverso, liderada por uma mulher chamada Saturnine, que ficou intrigada com a Terra 238, afinal lá não existiam super-humanos, e decidiu criar a comunidade super-heróica através de um evento denominado o Grande Empurrão, que consistiu em acelerar o despertar do GNX nas pessoas desse mundo. O que ela não sabia é que o verdadeiro culpado pela falta de heróis no mundo
era um cara chamado Mad Jean Jaspers, cujo poder é alterar a realidade e começou criando o precursor da ideia do que seria o Nimrod, uma criatura capaz de se adaptar a praticamente tudo chamada a Fúria. E foi exatamente isso que esse monstro fez, matou cada super-herói do planeta. Então quando Saturnyne iniciou o grande empurrão, Jaspers criou um verdadeiro tornado do caos, distorcendo completamente a realidade, que começou a se espalhar pelo multiverso, ameaçando toda a existência. Galera, todo mundo aqui vai ameaçar a existência, beleza? Estamos falando de verdadeiros deuses, ok? Continuando, a única maneira de parar essa reação em cadeia era eliminar o universo 238, que se tornou um completo vazio. O Capitão Britânia tinha sido enviado a esse mundo como uma espécie de treinamento para encarar o nosso Mad Jean Jasper 616, que é muito mais poderoso que o 238. Quando o Capitão volta 616 é a principal realidade? Desafio, ele atravessa uma porta e dá de cara com esse ser bizarro, psicopata, que literalmente brinca com o tecido da realidade, quase levando o capitão à loucura. E a cada estalar de dedos, tudo se altera novamente, ameaçando a existência em si. Como o Capitão Britânia não pode fazer absolutamente nada, quem detém esse maníaco é a própria Fúria, que sobreviveu à aniquilação do outro universo, afinal ela se adapta a tudo, e como ela odiava o Senhor Jaspers, a Fúria caça esse cara, encontrando a sua única versão no nosso mundo, e desintegra o cara imediatamente, o que claro é completamente inútil devido à sua onipotência, mas ela descobre que os seus poderes só funcionam se existir um universo cheio de coisas para serem moldadas. E como a Fúria não foi criada por esse Mad Jean, ela pode matá-lo, levando o cara ao vazio do universo 238 e finalmente eliminando esse desgraçado desse maldito vilão. O que nos leva ao próximo mutante da lista, que é Nate Grey, que é basicamente o Cable livre do vírus tecno-orgânico que corrói seu corpo desde a infância. Só um detalhe, o Nate Grey que vamos citar aqui é ainda mais poderoso que o da Era do Apocalipse, porque ele recebeu uma semente da vida, um artefato criado pelos Celestiais que amplificou seus poderes imensamente. E logo de cara vamos aos feitos desse ser celestial. Uma das formações mais fortes dos X-Men, com 3 mutantes nível ômega, partiu para cima dele para evitar a criação de uma utopia sob seus desígnios. Então Jean Grey, Tempestade, Homem de Gelo, Psylocke, Polaris, Bishop e outros um pouquinho mais fracos foram derrotados em um milissegundo sem esforço algum por parte do X-Men. Mas você pode falar o seguinte: ah, pô, só isso? E nem a Jean Grey versão Fênix? Normal. Ok, o problema é que logo depois surge ninguém mais, ninguém menos que o próprio Legião, meus amigos. E agora tá bom pra vocês confronto de titãs? Pois é, mas o que parecia que seria um conflito avassalador termina da seguinte forma: Nate Grey supera cada uma das personalidades do Legião e depois toma o controle da sua mente, criando um novo ser que luta com cada X-Men da existência. E adivinha só, galera? Ele vence o conflito, levando a uma nova era do X-Men. Ele realmente consegue criar a sua utopia, onde supostamente tudo seria mais justo e igualitário para todos os seres vivos. Nesse novo mundo, ele é o Deus Todo-Poderoso. Eventualmente, a Marvel tinha que finalizar essa fase megalomaníaca e novamente criam um Ex-Machina bem questionável, onde o cara praticamente se derrota sozinho, já que ele é onisciente, onipotente e todos os entes possíveis. É aquele problema de você criar um personagem muito forte. Seu corpo vira a essência do universo em si, abandonando o mundo material e físico. O cara literalmente transcendeu. Esse é um grande candidato a mais poderoso de todos, mas temos mais participantes e o próximo, é claro, só poderia ser ele, Franklin Richards, que nunca temos certeza absoluta se ele é ou não mutante, já que a Marvel vive mudando sua categoria, mas eu acredito que atualmente sim, ele é mutante.
Portanto, vamos aos fatos. As primeiras manifestações dos seus poderes foram na infância, onde atingiu a idade adulta instantaneamente. Caraca! Só porque ele viu um comercial na TV dizendo para ele crescer logo. E assim, desorientado, ele se desentendeu com sua família. Matou. E foi aí que o Senhor Fantástico entendeu a gravidade da situação, instalando bloqueadores mentais para não causar problemas futuros. Era uma época mais inocente dos quadrinhos, onde não se falava tanto no fim da existência, etc. Só que mais tarde aconteceu um evento histórico e muito polêmico que eu acredito que todos vocês já conhecem, chamado Heróis Renascem. Uns amam, outros odeiam do fundo da alma. Meu Deus, que é foi isso? aí que surgiu o Onslaught, o massacre, a união da psique de Magneto e Xavier, massacrando todos os heróis que foram salvos por Franklin Richards, que agiu como um deus e criou outro universo partindo do zero, com novas origens e personalidades para os principais heróis da Casa das Ideias. Eventualmente, essa mega saga se demonstrou ser um enorme problema, levando ao plot do Franklin trazer de volta ao nosso universo regular os heróis da forma que conhecemos. Se não me engano, foi uma das primeiras demonstrações de força onde um personagem Marvel criou outra realidade perfeita. E em outra ótima história, Reed Richards foi de base assassinado por Celestiais e uma versão adulta do seu filho foi ao passado para salvar o Senhor Fantástico. E no meio dessa jornada se encontrou com Franklin ainda criança e retirou seus bloqueios mentais instalados anos atrás. E não foi só isso, ele ensinou ao pequeno Franklin como controlar seus poderes. E uma das tarefas do seu treinamento era justamente criar universos e erradicá-los logo em seguida. Essa história termina com Franklin adulto absorvendo os poderes da criança e faz algo simplesmente espetacular. Na época, Galactus também havia sido morto pelos Celestiais. Franklin ressuscita o Devorador de Mundos e o torna o seu arauto. Uma história magnífica. E o próximo mutante, cara, meus brinca amigos, de também criar tem um universo, plot de entendi. explodir cabeças, muito maluco, e se trata de Clyde Winchan, ou o Marquês da Morte. E meus amigos, esse cara também tá num nível completamente diferente e inimaginável. Sua história é muito parecida com a do Doutor Manhattan da DC, já que ele seria o único ser de um mundo alternativo, um personagem alternativo, onde ninguém tem poderes. E seu maior hobby é ler os nossos amados quadrinhos Marvel. Então nesse mundo todo mundo é normal e os heróis só estão nos quadrinhos. E seu primeiro feito meta-humano foi trazer seu pai de volta à vida meio que por instinto, sem entender muito bem que ele tem a capacidade de alterar a realidade. E é aí que tudo degringola. Quando ele tá no hospital e uma enfermeira toma os quadrinhos dele, o Clyde fica pistola e invoca todos os vilões Marvel de uma vez só pra esse mundo, que nunca teve contato com nada super-heróico, poderes, nada disso. O planeta vira um verdadeiro caos, com Ultron, Topeira, Doutor Destino e o fucking Galactus. É como se você aí tivesse de boa na sua casa e de repente olha pela janela e tem um gigante roxo devastando o mundo. Essa história termina com ele aprisionado na linha sagrada 616, sob controle, até que os vilões descobrem o seu paradeiro e querem libertá-lo para que ele seja o fator determinante na vitória contra os heróis. Só que o plano dos caras termina de um jeito inacreditavelmente trágico. Em vez do Clyde se juntar a eles, o cara mata a todos num breve piscar de olhos. E depois disso, se o cara já tinha uma pequena tendência megalomaníaca, aí, meu amigo, a coisa escalou de um jeito absurdamente incrível. Já que ele era um vilão, ele decidiu ser o maior e mais sanguinário vilão de toda a existência e linhas temporais possíveis. Ele viaja ao multiverso e passa bilhões de anos aprendendo a aprimorar o máximo dos seus poderes. E num certo momento, ele fica fascinado pelo Doutor Destino e sua ganância, o tornando seu discípulo.
ensinando tudo que fosse necessário para que ele também se tornasse tão poderoso quanto Clyde. É claro que Destino, como sempre, decide confrontar o detentor do maior poder, como ele fez a sua vida inteira. E o que acontece é surpreendente. Dr. Destino vence o Marquês da Morte, se torna o deus todo-poderoso do universo 616, mata seu odiado inimigo Reed Richards, casa com Susan Storm e vive a sua utopia perfeita por aproximadamente 70 anos. Pelo menos foi esse tempo que passou dentro da sua cabeça, pois na realidade tudo não passou de um sonho. No mundo real se passaram apenas 5 minutos. O Marquês da Morte prendeu Victor Von Doom num genjutsu dos mais poderosos. Depois disso, ele pega o Victor e seu destino é cruel. Seu coração vira pedra e seu sangue se torna ácido. E ele é jogado no passado para ser devorado por mega tubarões pré-históricos. Mesmo assim, depois de tudo isso, de alguma forma maluca, ex-máquina, quadrinhos, ele descobre como voltar à Era Moderna e continuar como ajudante do Marquês da Morte. É um ciclo temporal sem fim. Doom passa por esse processo apenas para aprender a respeitar seu mestre, mas enfim, o único capaz de vencê-lo é outro ser tão poderoso quanto. Então ele termina lutando contra uma versão desse mesmo, ficando fraco o suficiente para que os heróis possam vencê-lo da maneira tradicional, super-heróica dos quadrinhos regulares. Galera, desculpa não trazer mais detalhes dessa saga, mas é impossível, eu dei uma super resumida, ou esse vídeo que já tá longo, fica com mais de 5 horas. Mas reiterando, se querem que eu faça vídeos especiais sobre cada um desses personagens, digam aí nos comentários, beleza? Esse daí é que vai ter no filme dos Vingadores, né? Poderia ser ela, que atualmente domina cada que vai ser do seu incalculável poder perfeitamente. Vai ser aquele ator famoso que fez claro o... Robert, não sei o que, Jr. Eu não sei o nome dele, é esse, né? Robert Downey Jr. Que fez o Homem de Ferro, né, pô? Imagina, mas será que ele vai tirar a máscara? Eu acho que talvez ele tire a máscara durante o filme. Mas não faz sentido. Eles matam um cara... Deixa o cara... Não, calma lá. Eles matam um cara porque um dos motivos é porque eles estão pagando muito dinheiro pra ele, ele tá acabando com um pouco da renda. Um dos motivos. Né? Eles fizeram isso com o Capitão América também. Beleza. Aí, mas eles contratam de novo pra fazer outro personagem. Mas aí como outro personagem ainda vai receber também. Será? Porque é pelo ator, não pelo personagem. Não, mas antes ele era o Homem de Ferro, agora ele é só o vilão de um filme. Só um vilão de um filme? É, tipo, ele só vai ser um vilão, provavelmente só vai aparecer em um filme. Ah, ele só é o Dr. Destino, só. Vai ser só em um filme, então não vai, tipo, ter uma continuação, né? Só o Dr. Destino. Só o Dr. Destino. Vamos que eu preciso assistir. E mais recentemente derrotou um ser chamado Domínio, que chegou a causar medo na eternidade. É outro universo. E no arco dos Omega Beyonders, eles mencionam que ela está abaixo apenas do The One Above All. Nós descobrimos que a Fênix é capaz de extinguir universos, extinguir seres da existência, ou seja, seria como eles jamais tivessem existido e ninguém teria consciência deles, mas ela não tá no topo da lista, na minha opinião. E agora sim, finalmente saberemos quem é o mutante mais forte, o campeão dos campeões, acima até do que o próprio The One Above All. Um personagem que causou certa polêmica, discussões nos Estados Unidos, mas a Marvel o tornou canônico. Então fiquem com o grande vencedor, e seu nome é Miranda. Vocês conhecem essa garota? Eu tenho quase certeza que a maioria dos fãs, por incrível que pareça, nunca ouviu falar dela. E ela tá um tanto na obscuridade, mas eu vou contar a história dela com mais detalhes. Miranda é uma garota estudante da escola para jovens superdotados e teve sua primeira aparição na minissérie chamada O Pior X-Men de Todos os Tempos. Bailey Hoskins é um garoto fascinado por super-heróis e descobre que ele é um mutante. Explodindo de felicidade, ele vai até os X-Men apenas para descobrir que é o cara mais azarado do mundo, já que seu poder é explodir, então ele não pode usá-los, porque simplesmente se ele explodir
explodir, ele morre. Simples assim. Bacana, e pra legal. piorar, seus pais são mortos bem na sua frente, o que torna sua vida cada vez mais miserável. Até conhecer Miranda, cujo poder é simplesmente supremo, galera. Quem é o personagem na lore de todos os quadrinhos que está acima de absolutamente tudo? É claro que são os roteiristas, pessoal. E Miranda é basicamente isso. Ela é capaz de reescrever, escrever, criar tudo. Ela pode criar ou apagar da existência o próprio The One Above All, Magneto, a Fênix e todos os outros mega mutantes que vimos nesse vídeo. E vendo o sofrimento de Baby Hoskins, ela cria uma realidade onde o mundo é dominado por um ditador, um de seus amigos. Tudo para que ele abandone a sua vida, se sentindo bem consigo mesmo, usando o seu poder uma única vez, depois de quase uma vida inteira, para explodir o ditador mundial. Após isso, ela devolve a linha sagrada 616 ao seu curso normal. Como eu disse, é um personagem extremamente polêmico que tá na geladeira atualmente e a Marvel pouco fala dessa garota. Até porque, venhamos e convenhamos, não há nem razão de ser diante dessa personagem, né? Não compensa. Mas enfim, tipo, imagina. Vídeo muito longo. Pode fazer o que quiser, mano. Tido paciência. Imagina, ela pode literalmente escrever. Ela é o roteiro. Ela pode literalmente escrever. Acabou a Marvel. E, tipo, a Marvel para de acabar. Tipo, para de acabar, não. Para de existir, tá ligado? A Marvel para de acabar. Tipo, bizarro. Bizarro. Comentem sobre cada um desses caras e, na sua opinião, quem é o mais forte? A Miranda mesmo? É, parece muito roubada. Ou você tem outra sugestão? Menção honrosa à Feiticeira Escarlate, eu não esqueci dela. Autora do célebre No More Mutants. Mas eu acho que ela tá abaixo de todos esses aqui, já que ela depende de condições emocionais extremas para que seu poder atinja o seu pleno funcionamento. Mas ela já foi capaz de criar vida e criar o Purgatório Mutante. Purgatório Mutante? Decisivo na última saga dos X-Men. Chega, pessoal, o vídeo já está gigantesco. Novamente, muito obrigado, deixem seu like, se inscrevam para fortalecer. Um grande abraço e até a próxima. Cara, é que o Pedro acabou de falar ali, tipo, The One Above All não pode ser superado. Esse cara que você falou, Pedro, ele é o mais forte de tudo? Segundo o Pedro, ele é Deus. Não, é que o cara falou ali também, tipo assim, ele falou, né, que essa Miranda, ela conseguia matar até esse cara aí. Então, se ele tá citando esse cara, tipo, pode matar até esse cara, significa que esse cara é o mais forte. É porque ela pode, às vezes, apagar a existência dele, né? Ele é Deus? Tipo assim, não existe mais. Mas ele é literalmente o ser mais forte em questão de tudo, Pedro, você tá querendo dizer? Tipo, foi ele que criou tudo. Exemplo, foi ele que criou, sei lá, os Celestiais, foi ele que criou tudo no mundo, nesse mundo da Marvel. É literalmente isso. Entendi. Legal. De todos os poderes aqui, o que eu ia querer ter é o dos amigos imaginários que você pega os poderes. Pô, gostei do poder da Miranda. Achei o mais legal. Gostei do poder da Miranda, você pode fazer o que você quiser. Ah, não, mas... Literalmente. Achei meio meh. Meio meh? Você fazer o que você quiser. Sim. Você achou meio meh você poder fazer o que quiser. É porque eu achei o outro mais criativo, a Vida, ideia. você sabe que se você tiver o poder da Miranda, você pode simplesmente colocar aquele poder em você, né? Sim, mas eu tenho que pensar. Você pode se dar inteligência. Sim, mas eu tô falando de personagem, de design, de tudo. Você pode se dar um designer. Toma no teu cu. Deixa eu escolher o poder que eu quero, porra. Saco. Não faz sentido. Mas eu quero esse. Mas você pode se dar esse poder. Inferno. Ela não entende. Eu quero escolher o poder que eu quero. Mas então o poder da Miranda é Mas isso. eu não quero da Miranda. Cara... Não é possível. Que saco! Enfim, esse vídeo é patrocinado pelo Yarley. Muito obrigado, Yarley, pelo patrocínio, tá? Mesmo que a Flávia não sabe escolher poderes, não se preocupe, gente. É isso. Deixa o like, se inscreva para ajudar a gente aí. Tamo junto.